tudo bem? Estamos aqui novamente para conversar um pouquinho sobre uma outra etapa da avaliação audiológica básica, necessária quando encontramos um rebaixamento dos limiares auditivos de via aérea. Então, a gente está falando sobre a pesquisa dos limiares por via óssea. Quando eu tenho a necessidade de pesquisar os limiares por via óssea? Quando eu encontro limiares aéreos piores do que o limite máximo de normalidade, né? Então, qual é o limite de normalidade para via aérea em adultos, que é o que a gente está trabalhando nessa disciplina especificamente? 25 dB. Então, se eu tenho uma via aérea pior do que 25 dB, eu preciso determinar os limiares tonais por via óssea. Com qual objetivo? Caracterizar, definir o tipo de perda auditiva. Então, a gente precisa lembrar que dentro da audiologia, de uma avaliação audiológica básica, eu preciso responder inicialmente uma pergunta. Esse paciente tem ou não tem perda auditiva? Se ele tem perda auditiva, eu preciso necessariamente, ao final do exame, responder mais 3 perguntas. Qual é o tipo de perda? Qual é o grau de perda? E qual é a configuração da perda? Para que eu defina qual o tipo de perda auditiva, eu preciso necessariamente obter os limiares por via óssea, para que, em comparação com os limiares por via aérea, eu possa definir se a perda é do tipo condutiva, sensório-neural ou mista, que vocês tiveram com a professora Daniela essa semana, certo? Então, partindo desse princípio, eu demonstrei para vocês aqui 2 limiares aéreos que se encontram rebaixados, certo? 30 dB em 1000 Hz na orelha direita e 50 dB em 1000 Hz na orelha esquerda. Se eu tenho limiar rebaixado, preciso necessariamente pesquisar a via óssea. A via óssea é pesquisada por meio de um vibrador ósseo, como vocês podem observar aqui, né? Mudou o transdutor, então, ó, fone supraoral. À medida que eu acionei o bone aqui no audiômetro, o vibrador ósseo é demonstrado sendo colocado na mastoide do paciente, certo? Eu realizo a pesquisa dos limiares ósseos em um único lado, em uma única mastoide. Por quê? Porque é muito importante que vocês lembrem do seguinte conceito: atenuação interaural de via óssea é igual a 0. O que isso quer dizer? Coloco o vibrador na orelha esquerda, coloco o vibrador na orelha direita, a resposta é da melhor cóclea. Por quê? Não existe perda de energia. Vocês viram com a professora Daniela alguns conceitos de vibração do crânio, vibração da mandíbula. Então, quando eu aciono por meio de um vibrador a cóclea da orelha direita, imediatamente, na mesma intensidade, com a mesma resposta, a cóclea da orelha esquerda também responde, também é acionada. Nesse sentido, diferentemente da via aérea, eu não preciso pesquisar os limiares de uma orelha e depois pesquisar os limiares de outra orelha. Eu pesquiso os limiares ósseos da melhor cóclea. Então, nesse caso, como eu tenho a melhor aérea no lado direito, eu posiciono o vibrador na mastoide direita e faço a pesquisa para obter o resultado. Este resultado vai ser exatamente o mesmo para a orelha esquerda. Antes do conceito de mascaramento que vocês ainda vão aprender, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Sem a utilização de um ruído mascarador, toda a resposta que eu tenho de via óssea é exatamente igual
para as duas orelhas, ok? Atenuação interaural igual a 0. Então, vamos fazer a pesquisa, vamos fazer a simulação. Então, no meu audiômetro já está ajustado o lado direito, frequência de 1000 Hz, que é onde a gente vai simular. Como a própria resposta da via aérea é 30 dB, eu vou ajustar para uma intensidade mais forte. Posso começar com 50, 55, 60, para que o paciente tenha a percepção clara do som e consiga responder melhor o estímulo apresentado. Importante lembrar dos limites máximos do equipamento. Então, via óssea neste simulador aqui e em a maioria dos audiômetros nos dá uma resposta máxima presente em 70 dB. Ó, a partir do momento que eu tentei apresentar 75 dB, já não tem intensidade para isso, então o limiar vai ser marcado como ausente. E isso é um detalhe importante para que vocês observem nos audiômetros, porque existe uma pequena variação entre as frequências e entre os equipamentos. Às vezes a gente consegue obter estímulo em 80 dB para pesquisar, tá? Nesse daqui o nosso limite é 70. Então, eu vou apresentar o som e a gente vai acompanhar a resposta do paciente, como vocês já viram semana passada, pelo botãozinho, pela pera sendo acionada ou pelo painel aqui acendendo a luz vermelha, ok? Respondeu, uso a técnica descendente, baixo 10. Respondeu, diminuo 10. Respondeu, diminuo 10. Respondeu, diminuo 10. Respondeu, diminuo 10. Não respondeu. Aumento 5 dB e a partir do momento que não respondeu, apresento os 4 estímulos para que eu consiga encontrar 50% de resposta, para definir a menor intensidade que o paciente ouve, 50% da apresentação do estímulo. 1 de 4, não respondeu. 2 de 4. 3 de 4, não respondeu. Volto para o 20 e tento novamente encontrar o limiar. 1 de 4. 2 de 4. Então, eu venho, marco que a resposta de via óssea foi 20 dB, ok? Eu precisaria ir lá para o lado esquerdo e trocar o vibrador de lugar e pesquisar novamente? Não. Porque a atenuação interaural é 0. Então, se esta cóclea respondeu em 20, eu tenho que entender que ou ela é a melhor resposta ou as duas são exatamente iguais. Posso ter uma resposta pior na orelha esquerda? Posso, mas sem a utilização de um ruído mascarador, eu não obtenho isso. Então, necessariamente, eu obtive aqui, nessa pesquisa, a resposta da melhor orelha, da melhor cóclea, que pode ser das duas ou pode ser somente resposta da cóclea da orelha direita, certo? Então, eu poderia vir no audiograma, ele não está finalizado esse exame, mas eu poderia vir no audiograma da orelha esquerda e marcar a lápis o limiar ósseo em 20 dB. A gente continua o raciocínio, se essa resposta é realmente 20 ou não, nos próximos conteúdos que envolvem o mascaramento, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é se nós viermos aqui e testarmos, nós vamos novamente obter essa resposta de 20. Então, mostrando para vocês que a atenuação interaural de via óssea é 0. O que uma cóclea ouve, a outra ouve automaticamente.
Ajustei para 50. Respondeu. Paciente respondeu. Baixo 10. Paciente respondeu. Vou para 20. Respondeu em 20. Desço para 10. Não tive resposta. Subo 5 dB. A partir do momento que não respondeu, apresento 4 estímulos. 1 de 4. 2 de 4. 3 de 4. Não é 15 o limiar dele. 1 de 4. 2 de 4. Então, encontrei exatamente o mesmo resultado que eu havia encontrado quando o vibrador estava posicionado na orelha, na mastoide direita, certo? Então, eu viria aqui e marcaria o 20. Então, vamos pensar sobre o lado direito, porque como eu falei para vocês, esta resposta aqui, ela não é a resposta final do exame, tá? Isso a gente vai falar sobre no conteúdo de mascaramento. Mas vamos pensar, vamos tentar classificar essa resposta. Ela é uma frequência isolada, obviamente que não classificamos o tipo de perda auditiva por uma frequência isolada, mas vamos começar a fazer um treino de definição do tipo de perda auditiva, ok? Eu tenho um limiar de via aérea em 30 dB e tenho um limiar de via óssea em 20 dB. Ela pode ser pior do que 20? A gente já viu que não, porque se eu obtive a resposta da melhor orelha, no mínimo essa cóclea responde em 20, certo? Posso ter ósseas abaixo de via aérea? Não. Neste cenário, qual é o tipo de perda auditiva nesta frequência aqui, de 1000 Hz, que a gente pode classificar? Uma perda auditiva do tipo sensório neural. Por quê? Porque eu tenho uma via aérea rebaixada, uma via óssea rebaixada, o limite de normalidade da via óssea é 15 dB, diferentemente da aérea, que é 25 para adulto. Então, eu tenho uma óssea rebaixada, uma aérea rebaixada. Tenho uma diferença de 10 dB entre as duas vias. Diferença. Mais uma classificação, mais um detalhe que eu preciso atentar para classificar a perda do tipo sensório neural. Faria diferença nesta classificação se a óssea fosse 20, 25 ou 30? Não. Teríamos a mesma classificação de perda auditiva sensório neural, ok? Então, neste cenário, não necessariamente eu preciso ter uma via óssea acoplada. Eu posso ter uma diferença de 5 ou de 10 dB e mesmo assim eu caracterizo esta perda como sensório neural, ok? Não vamos falar sobre a orelha esquerda. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês uma simulação também de uma única frequência, só para a gente ter o entendimento da resposta do paciente, tá? Esse não foi um caso que eu programei, ele já vem no software, então tá me mostrando que a orelha direita é a melhor, então vou começar por ela, pela via aérea, vou ajustar a intensidade da via aérea para 50 dB e vou fazer a pesquisa. Necessariamente eu preciso dos limiares aéreos para poder analisar a necessidade ou não da pesquisa dos limiares por via óssea. Respondeu. Respondeu. Respondeu.
resposta. Não tive resposta, subo 5. 1 de 4. 2 de 4. Posso fazer o teste, como eu falei na semana passada, em 10 dB, já que eu só tinha apresentado um estímulo nessa intensidade? Posso. Não. 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 Então, eu já tinha observado resposta em 15 dB. Venho aqui em 1000 Hz e marco 15, tá? Eu vou precisar, obviamente que eu terei que completar todos os limiares, todas as frequências da orelha direita, mas só para a gente poder falar sobre a óssea, eu já vou pesquisar do lado esquerdo, ok? Então, ajusto a intensidade. Tô começando em 60, porque aparentemente essa orelha tem perda, a orelha esquerda. Resposta. Tive resposta em 50. Não respondeu em 40 dB, subo 5. 1 de 4. 2 de 4. 3 de 4. Então, volto para os 50, porque até agora eu não encontrei o limiar auditivo. 1 de 4. 2 de 4. Então, venho em 1000 Hz, lado esquerdo, e marco 50 dB. É necessária a realização da pesquisa do limiar de via óssea em alguma das orelhas? Sim, na orelha esquerda eu tenho um rebaixamento, tenho uma resposta de via aérea em 50 dB. Então, para que eu consiga definir qual é o tipo de perda, ao final da realização de toda a pesquisa dos limiares desta orelha, eu preciso realizar a pesquisa da via óssea, certo? Agora vamos pensar novamente sobre nossos conceitos de atenuação interaural zero, de resposta da melhor cóclea. Vou trabalhar um outro conceito com vocês. Tenho uma resposta normal nesta frequência, né? Supomos que todas as respostas fossem em 15. Tenho audição normal do lado direito. O que isso me faz pensar? Que tanto a entrada do som por via aérea quanto a estimulação por via óssea estão normais nesta orelha direita, certo? Não tive impedimento na passagem do som que me levasse a uma diferença entre as duas vias. Logo, eu posso supor que eu tenha nesta frequência uma resposta ou em 15, ou em 10, ou em 5, certo? Que é a diferença máxima por conta de calibração do equipamento, do audiômetro, que a gente pode encontrar entre as duas vias, numa situação de normalidade, né? Porque se eu não tenho nenhum impedimento, tudo que é ouvido por via aérea é ouvido exatamente na mesma quantidade por via óssea. Então, por conta de problemas de calibração, o vibrador e o fone serem diferentes, o transdutor, eu posso encontrar essa diferença de no máximo 10 dB, por isso que a gente não chama de gap, tá? Se eu tenho essa possibilidade, vocês acham que é necessário eu vir aqui, colocar o vibrador na orelha esquerda e encontrar e pesquisar o limiar ósseo dessa orelha? Se eu tenho uma situação de normalidade, eu posso supor que a resposta deste lado seja exatamente a mesma do que o lado direito, tá? Então, vamos fazer um ajuste, pensando que a gente não tem diferença de calibração, que a calibração fosse ok entre os dois transdutores.
eu teria essa resposta. Eu não precisaria pesquisar uma via óssea livre, que a gente chama, coloca o vibrador em qualquer uma das mastoides e obtenho a resposta da melhor orelha, porque eu já tenho a resposta da melhor orelha, que é a orelha direita. Então, eu transfiro para o lado esquerdo, nos nossos raciocínios iniciais, a lápis, né, para vocês lembrarem que é um raciocínio preliminar, transfiro a óssea para 15 dB aqui, certo? Este é o resultado final? Esta é a resposta da via óssea? Não sei. Ela pode ser 15? Pode. Ela pode ser 50? Pode. Isto eu só vou ter a resposta com a utilização do mascaramento, tá? Então, eu estou trabalhando novamente com vocês o conceito de atenuação interaural zero, para vocês fixarem que a resposta é sempre igual de via óssea se eu não tenho a eliminação da participação das orelhas. Enquanto eu consigo na via aérea pesquisar separadamente, na via óssea eu só consigo determinar a resposta da orelha separadamente se eu elimino a participação da outra orelha, certo? Que é o conceito que vocês vão aprender mais pra frente. Então, neste cenário, só estou mostrando um exemplo onde não seria necessário pesquisa de uma via óssea livre, aleatória, porque eu já tenho essa resposta que é da melhor orelha. Se ela é igual ou diferente, ainda não consigo definir, ok? Então, esses foram os dois conceitos que eu quis trazer para vocês hoje, com esses exemplos. A gente conversa um pouco mais amanhã, hoje, depende do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Nós conversamos um pouquinho mais na aula síncrona, ok? Então, por hora é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo.